Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E hoje vamos conversar com Daiane Lustosa. Ela é advogada, mãe de Benjamin Lustosa, a criança superdotada que foi incorporada, ou melhor, foi aceita no Mensa Brasil, Mesa Internacional e também na Intertel. Daiane, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Boa tarde. Boa tarde, Deise. Eu que agradeço. Um prazer, mais uma vez, estar contigo e conversar sobre esse assunto que é tão gostoso, né? É verdade. Agora, falando sobre Benjamin, como é que foi que você descobriu, né? Você e seu esposo descobriram essa diferença do Benjamin e de outras crianças da sua idade? Hoje em dia, né, a gente fazendo uma retrospectiva dele, a gente percebe que desde os 4 meses ele já mostrava um diferencial. Sim. Com 4 meses, Benjamin já começou a falar os bilabiais, que é dadá, mamã, papá, ou seja, ele estava acima do marco de desenvolvimento. Porque, em regra, a partir dos 6 meses que as crianças começam a falar essas bilabiais. Só que foi com 1 ano que realmente veio aquela surpresa. Nós fizemos uma viagem em família e a gente estava num hotel. E passando com o Benjamin no colo, no corredor do hotel tinha os quartos com os números. Sim. E aí o Benjamin começou a falar os números. Naquele primeiro momento, a gente imaginou que ele estava só reproduzindo algum número que ele viu. Só que o pai olhou para mim e falou, amor, vou fazer o teste. E aí começou a apontar para os quartos e ele acertava. Então ali foi uma surpresa. Porque a gente não sabia nem que ele estava com esse contato com números. A gente nunca parou para ensinar e ele estava acertando todos. E a partir daí foi só surpresa, mês após mês. Então, assim, com 1 ano e 6 meses, por exemplo, ele já sabia as formas geométricas, já sabia os números em inglês e português, já sabia cores em inglês e português. Então, assim, a partir de 1 ano e meio, a gente já sabia que tinha uma coisa diferente aí, Sim. né? Mas fica aquela coisa assim, não, talvez nós somos pais babões, a gente tá vendo coisa onde não tem. Deve ser normal todo pai achar que seu filho é um pouco diferenciado, né? Sim. E também a gente é pai de primeira viagem, então a gente achava, não, tá tudo tranquilo. Só que aí a gente foi selecionar a escola para onde ele estudaria. E aí a gente, depois de uma análise, né, levou para uma que atendesse os interesses dele, porque ele sempre demonstrou que gosta muito do inglês. Sim. E eu e o pai só misericórdia nesse aspecto. E aí, com os 3 meses dele no colégio, né, a gente foi chamado para uma reunião e de lá veio o alerta de que ele demonstrava um interesse muito grande por livros. Então, ele tinha uma resistência quando ele entrava na biblioteca, não queria sair. Sim. Também gostava muito de ficar na sala dos meninos, né, maiores do que ele, tipo 5, 6 anos, e também mostrava resistência para sair. E na análise com os colegas de sala, ele já sabia os assuntos que seriam dados e sabia além daquilo. Então, por exemplo, inicialmente se dão as formas geométricas básicas, mas ele já sabia octógono, hexágono, ele já sabia as complexas, entendeu? A mais. Aí, a partir daí, com esse alerta do colégio, eles nos orientaram a procurar profissionais. Então, a gente passou por uma neuropediatra, que aí ela identificou, né, que tinha uma superdotação ali, viu que é ambidestro, percebeu as facilidades dele, e aí, né, ela falou, eu indicaria vocês passarem por uma neuropsicóloga, Sim. porque existem testes específicos para o quantitativo do QI e eu também quero confirmar essa minha hipótese. Aí a gente foi para a neuropsicóloga, doutora Marivânia Mota, aqui da cidade, e ela fez todo o teste, um teste que é internacional. E aí, depois dessa bateria de testes, confirmou que de fato é superdotado. Chegou ao QI, né? Ele fez com 2 anos e 8 meses, mais ou menos, Sim. ao QI de 183 com percentil de 99. Aí retornamos para a pediatra e pronto, de fato está confirmado. Então, primeiro era uma suspeita de pais babões, mas que a gente nem entende não entendia o assunto da superdotação. Sim. Era uma nomenclatura nova pra gente. A gente só sabia assim, nosso filho é inteligente. A gente não sabia, né, que existe uma diferença entre a inteligência e a superdotação, né? Sim. E aí agora está confirmado. Então foi tudo isso aí. Então hoje em dia, quando a gente olha para o passado, né, retornando ao início da resposta, a gente vê que ele, desde sempre, demonstrou que estava acima desses marcos de desenvolvimento. A gente usava até um aplicativo e ele sempre estava acima. Então foi assim que a gente descobriu e confirmou. A partir daí, Daiane, como é que vocês se organizaram? Foram para a neuropsicóloga, neuropediatra? A partir daí, como é que está sendo o acompanhamento dele? Aí, assim, primeiro que hoje a gente entende melhor ele, né? Sim. Tinha algumas coisas que a gente achava que era birra. E aí a gente, como pai, ouvindo os conselhos, não, a gente tem que ter um braço firme. Não é o filho que manda, a gente que tem que mandar. Então hoje a gente já entende
e dialoga muito com ele. Então, ele é muito bom da gente conversar sobre aquela situação e ele atender. Então, o diálogo está melhor, a gente já está compreendendo que algumas coisas não é birra, é perfeccionismo, é hiperfoco. Além disso, o que acontece? A gente está trabalhando o emocional dele, né? Porque o superdotado, bem sabe, o superdotado é aquele que não admite errar. Então, a gente tem que mostrar para ele que é normal errar, que ele está em um processo de aprendizado, de desenvolvimento. E foi orientado também ele participar de atividades extracurriculares, para que aumente a socialização dele. Porque, assim, entre crianças da mesma idade e crianças de uma faixa etária maior, a preferência dele vai ser crianças de uma faixa etária maior. Sim. Porque ele acabou de completar 3 anos, mas tem um funcionamento cerebral de uma criança de 6. Então, ele se identifica com essa faixa etária maior. Mas aí, com essas atividades extracurriculares com crianças da mesma faixa etária, vai aumentando a socialização. Então, hoje em dia, ele faz capoeira, ele faz música e gosta muito dessas atividades. Então, tem essa questão de atividades extracurriculares e acompanhamento com terapia, né? Tipo, falar com o seu semelhante, porque se ele está com uma terapeuta que é especialista na superdotação, ele vai conseguir se expressar melhor, ele vai entender determinadas coisas melhores, então a gente vai vendo um avanço, né? Benjamin é de um jeito assim, se ele comer hoje um feijão quente, com a temperatura, amanhã ele não quer. Sim. Porque ele já associou que o feijão está quente. Então você tem que estar o tempo todo trabalhando com ele, modificando, né? E é um desafio, né, para os pais. O desafio é diário, viu? Porque vocês têm que toda hora estar aprendendo coisas novas e até ele também tem esse interesse de buscar coisas novas o tempo todo e vocês têm que estar ali tentando oferecer aquilo. E tem que tirar ele do tédio. Sim. Porque chega uma hora que aquela atividade já é tediosa para ele, né? Então, por exemplo, a professora agora no final do ano me chamou para dizer, a gente já estava percebendo que ele estava ficando entediado na sala. Porque, exemplo, estavam dando cores. Ele já não quer mais saber das cores. Aí ela percebeu que ele estava assim desinteressado na explicação, uma outra professora chamou e foi mostrar para ele composição das cores. Aí para ele já é legal. Sim. Cores primárias se misturando, o que é que vai dar. Então aí você tem que ter esse desafio o tempo todo para criar um ambiente que ele se sinta confortável no aprendizado e também para que ele também não saia daquela rotina. Então a gente tem que criar atividades lúdicas para ele, para que seja interessante, para que ele se desenvolva e também para que ele continue com crianças da mesma idade. Então é muito desafio, viu? É a balança que tem que estar o tempo todo equilibrada. É isso. Como é que funciona o emocional dele? O emocional dele é de uma criança de 3 anos. Você falou que ele é muito... parece que tem 6 anos ali, na média de inteligência, mas o emocional? O emocional é de uma criança de 3. Quer colo, quer cafuné, quer dengo. Então, emocionalmente, ele tem 3 anos mesmo. Sim. Agora, nas questões cognitivas de conhecimento, ele tem 6. Então, por exemplo, ele consegue já associar a questão da justiça, né? Que eu até já comentei esse exemplo. Antonella, né, que é a irmã gêmea, gosta muito de penteados e se acha uma princesinha. Sim. Então, ela quer ir para a escola com penteados e tal. Um desejo dela. Certo. Só que um dia eu quero fazer um penteado diferenciado, vou demorar mais. Aí ela, mamãe, eu quero assistir. Aí eu pego o celular, dou pra ela no YouTube. Benjamin nunca ligou. Um determinado dia ele falou, mamãe, eu quero o celular. Aí eu falei, não, mamãe, celular não pode. Nem raciocinei, o celular não pode. Eu no cabelo além de Antonella. Ele, mamãe, isso não é justo. Aí eu falei, por quê? Ele, porque Bebé, ela tá com o celular. Aí eu grito, pai, Wendel, dá o celular pro menino, para restabelecer a justiça ali. Então, assim, isso uma criança de 3 anos, na época ele tinha 2. Sim. Uma criança de 2 anos talvez não tivesse essa noção de justiça. Sim. Então, nesse momento, ele demonstra ter uma idade maior, mas ele quer carinho, ele quer colo. Se entra no carro, ele prefere ir no meu colo do que na cadeirinha. Então, emocionalmente, de fato, ele é uma criança da faixa etária dele. Sim. Agora, em outros aspectos, com mais idade. Agora, em relação à superdotação, você falou que é diferente a superdotação da inteligência. Diante de tudo que você ficou sabendo depois disso, eu tenho certeza que deve ter ido pesquisar, qual é essa principal diferença que você percebe em uma criança inteligente para uma criança superdotada? O que é que tem de diferente? Vou reformular minha frase, porque talvez eu até tenha falado errado, porque eu sou leiga também. Sim. Mas assim, as altas habilidades, né? Que é diferente da superdotação. Porque a alta habilidade pode ser treinado, como a doutora Marivânia já nos explicou, né? Já vi programa dela contigo.
A alta habilidade a criança ela tem tendência a gostar daquilo, então a mãe, o pai ou qualquer profissional vai estimulando. Então é uma ginasta olímpica. Ela tem altas habilidades, né, que vai se aperfeiçoando. A superdotação não, a criança já nasce uma potencialidade. Sim. Então não existe eu estimulá-lo para que ele chegue naquele ponto, eu não ensino. Então se um dia, vamos supor, ele tiver interesse por bandeira, não vai ser eu mostrando todas as bandeiras do mundo e fazendo ele aprender que ele vai querer. Sim. Então já é da mente dele o interesse dele, as interligações. Então, por exemplo, agora ele está muito interessado em animais marinhos. Tem horas que eu não quero animais marinhos porque eu já estou saturada, mas ele quer. Mãe, agora eu quero os animais marinhos radicais. Sim. E aí vários animais marinhos que eu nunca nem ouvi falar. E aí, entendeu? Então, assim, é uma busca natural dele. Sim. Você vê que ele está incansavelmente buscando. Não uma coisa que é imposto. Então, assim, quando eu falei assim de criança inteligente, por exemplo, eu me considero uma criança que fui uma criança inteligente. Sim. Mas aquela inteligência forçada. Eu só tirava 10, mas eu passava o dia todo estudando para fazer minha prova. Sim. Então, quem olhava para mim falava, ó, que menina inteligente, nesse quesito que eu quis falar. Sim. Mas eu me esforcei, repetindo ali aquela página várias vezes para fixar aquele conteúdo e fazer a prova e tirar 10. Então, eu era taxada como inteligente. Mas talvez aquilo que eu aprendi hoje eu não me lembre mais. Benjamin não. Benjamin, o que ele já me falou há um tempo atrás, se eu perguntar de novo, ele lembra. Porque ficou no compartimento dele, no compartimento da superdotação, né? Então, o que eu falo da diferença que eu sinto é isso. Não é um esforço dele, é super natural, né? Em relação à questão do superfoco, né? Do hiperfoco. Sim. Como é que funciona essa questão do hiperfoco, que você falou que ele gosta muito de livros? Como é que funciona isso? Ele é sazonal, né? As pessoas às vezes acham que é uma coisa só. Tem criança que gosta de uma coisa só. Benjamin, ele vai mudando de interesse com o tempo. Então tem uma fase que ele só quer coisas de opostos. E aí tudo ele quer opostos. Ele quer livros de opostos, ele quer vídeos de opostos, ele quer desenhos de opostos, tudo opostos. Sim. Isso não quer dizer que ele vai passar a semana toda. Quando pensa que não, no meio da semana ele já está querendo dinossauros. Mas quando ele quer de verdade. Porque tudo ele associa. Então, assim, agora eu quero dinossauros, ele vai falar, mamãe, você é um... algum nome, ele vai sempre associando. Então, ele passa o dia todo falando sobre dinossauros, associando aquilo, entendeu? Então, o hiperfoco é isso. E, às vezes, você quer tirar ele daquilo, mas ele não, eu quero brincar disso, eu quero fazer isso. Porque, às vezes, o pai já tá achando chato ali, né? Aquela brincadeira. Aí, ele chama muito eu e o pai de professor. Sim. Professora, eu quero aprender. Aí vamos aprender tal coisa, Benjamin. Ele, não, eu quero animais marinhos. Então, a gente identifica o hiperfoco nisso. Sim. Ele aprende, ele quer aquilo e ele quer aprofundar. E aí ele passa um bom tempo com aquilo. E quando ele gosta de uma coisa, ele foi na sua casa. Ele viu um livro lá, quando ele voltar, ele vai lembrar daquele livro e ele vai querer aquele livro. Sim. Então, porque tá focado naquilo, sabe? Agora, em relação à Antonella, né? Você falou que tem uma filha também, são gêmeos. Sim. Qual a principal diferença que você observa nos dois, ou não tem tanta diferença assim? A Antonella é dominadora. Então, ela que domina e manda em tudo. E Benjamin é bem tranquilo. Benjamin, ele chama muita atenção por essa questão dele demonstrar saber. Sim. Então, você analisando ele, você já fala assim, o menino sabe aquilo, o menino sabe formas geométricas. A Antonella, ela sabe. Mas ela não é de estar expondo assim, entendeu? Entendi. E a gente percebe a diferença que Benjamin é tipo na área das ciências e a Antonella tem uma grande facilidade com questão de movimentos. Das artes, né? Das artes. Sim. Ela entra para a superdotação. Eu acredito, né, que se ela for, vai ser na parte das artes. A partir do ano que vem, porque esse ano foi muito focado em Benjamin e tudo que aconteceu, a partir do ano que vem, a gente quer fazer o mesmo processo com ela, o dele foi muito tranquilo, a gente não acelerou nada, e com ela a gente quer fazer da mesma forma, né, para que ela também tenha esse momento. E se de fato for reconhecido que ela também é, saber a diferença entre um e o outro, e como a gente deve proceder com um e com o outro, né? Ok, Daiane, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto para a gente falar como foi essa aceitação na Intertel e também na Mensa Brasil. É daqui a pouco, no Manhã Tem Nada. Estamos de volta aqui com o nosso programa Manhã Tem Nada para saber da Daiane o seguinte, como é que foi essa aceitação no Mensa Brasil e também na Intertel? Quando a doutora Marivânia concluiu a avaliação, ela nos orientou a cadastrar ele no Mensa Brasil.
Sim. E aí a gente fez logo o cadastro, foi aceito. O Mensa Brasil é muito bom, porque tem grupos, né, de mães, então a gente troca muita experiência. Tem mães com os filhos com idade mais avançada do que Benjamin e falam como foi o período de 2, 3 anos, então isso é muito bom. Além disso, também tem grupo para as próprias crianças. Então, vamos supor que um dia Benjamin se interesse por xadrez, tem um grupo de crianças do xadrez. Então, o Mensa Brasil é bom por isso. O Mensa Internacional, na verdade, o Mensa Brasil é um braço do Mensa Internacional. Então, também acabou sendo aceito, hoje faz parte dos Jovens Brilhantes, né? Só que Benjamin gosta muito de inglês. E a gente não quer traçar o futuro do filho, mas suspeita, né? Sim. Que ele possa querer conhecer outros países e tal. E aí o Intertel não é focado aqui no Brasil, né? O Mensa Brasil é internacional, ele também é internacional. Mas aí um colega da gente comentou sobre a Intertel, que é muito falada lá fora. Sim. E a gente falou, vamos fazer o teste, colocar também. E nesse pensamento de que talvez também tenha grupos de apoio, né? Para facilitar o intercâmbio no futuro. Porque, na verdade, eu tenho a sensação que o tempo está voando. Então agora tem 2, 3, amanhã já tem 10. É verdade. Então, né, vamos aproveitar a oportunidade e já interar. E aí a gente também inscreveu ele no Intertel. É uma sociedade que é mais rigorosa, porque o Mensa reúne 2% da população mais inteligente do mundo, com percentil a partir de 98. Já o Intertel é 99, então acaba sendo mais rigorosa, só reunindo 1% da população mundial. E aí, Benjamin foi aceito. Foi aquela surpresa, porque por ser mais rígido a gente escreve, mas fala, vamos ver. Por ele ser muito pequenininho, né, tinha 2 anos e 8 meses na época, eu acabei questionando a ele se tinha outras crianças dessa faixa etária, até para poder, né, se fosse o caso, criar um vínculo com outras mães. E aí o pessoal disse, daqui ele é o brasileiro mais novo a ingressar no corpo de membros da Intertel. Sim. E aí isso gerou uma repercussão muito grande. É verdade. Porque, na verdade, o tema da superdotação em criança já chamou muita atenção, né? Tanto é que tem uns quadros de programas nacionais que chamam a atenção. Então, quando foi vinculada essa notícia de que ele era o brasileiro mais novo, chamou muita atenção. E aí a gente foi sendo surpreendido com reportagens na França, na Alemanha. E não fomos nós, né, que enviamos nada. Então a gente era surpreendido. Algum seguidor mandava mensagem no privado falando, vocês já viram que saiu essa reportagem? Minha mãe mora em tal lugar e disse que viu lá. Então fugiu assim do nosso controle, a gente não sabia. E agora segue, né, nisso porque ele agora está no ranking Brasil. Sim. Então foi um recorde homologado. E aí tudo isso também gera curiosidade, todo mundo quer saber como é. Mas olhando pelo outro lado é muito interessante, porque a gente consegue também dar um apoio para mães que têm dúvida. É verdade. E para mães que o pessoal pergunta muito até da gestação, como foi a gestação, então a gente vai conversando, criando relações com outras mães, e mães que têm dúvida do que fazer. Tem umas mães de cidade menores do que de feira que não tem a quem recorrer. Sim. E aí se apegam a essas informações que a gente passa. A gente passa links de especialistas, que para a pessoa o conhecimento vai libertando e vai... né? Vai abrindo portas, né? E aí é isso, então pra gente também é um susto, sabe? Mas o importante é que o tema da superdotação, ele tá vindo assim à tona de uma forma muito positiva. Sim. Até para não ter muitas leis envolvendo isso. Verdade. E isso é importante também para que movimente, para que os congressistas, os políticos, né, conheçam também essa parte da superdotação, que não é só estar acima de uma inteligência, sim, mas também tem muita coisa por trás. Porque só olha o lado positivo, né? Mãe de superdotado é taxado como mãe sortuda. Não tem do que reclamar. O filho é tão inteligente, está reclamando do quê? Só que são muitos desafios. Sim. Porque primeiro a sociedade olha dessa forma. Não, a criança não pode errar. Se um dia errou, fala, esse menino não é superdotado, errou essa pergunta. Então a gente tem o desafio de desmistificar a superdotação, de conseguir um apoio, né, com órgãos municipais e tal, de um centro especializado para pessoas que não têm a condição, sim, nem de fazer uma avaliação. Já vi comentários em algumas publicações de Benjamin, o pessoal falando, na favela tem muito assim. E de fato tem, e infelizmente não são identificados por falta de condição. Sim. Não existe nada público para que as crianças sejam encaminhadas, sejam identificadas e depois consigam um apoio, porque precisam psicologicamente passar por um apoio. É muito difícil você estar no meio de outras crianças, principalmente quando a idade vai passando, você olhar a professora explicando aquilo tudo e tu dizer, isso eu já sei há anos atrás, e tentar se acelerar e ir para outra série e ser negado pelo colégio ou ser negado por uma lei,
Porque simplesmente olha de maneira crua, sem olhar a especificidade de cada criança, e não pode ser acelerado, porque tem tal idade, com tal idade tem que ficar em tal série. Sim. Então, isso tem sido positivo, de trazer esse tema à luz, né, para que as pessoas entendam que isso existe, não é só um mar de rosas, existe um lado que precisa ser cuidado e tratado, e assim, é saúde, né? É o bem-estar da criança e a saúde mental, porque precisa estar bem preparado para lidar com a pressão, e para lidar com todos os desafios que a superdotação traz consigo. Agora, para a gente encerrar o nosso papo, que já está bem interessante, eu queria que você deixasse uma dica assim, para as mães que percebem que os filhos também, né, têm essas características. Qual o conselho que você dá para essas mães? O conselho é o seguinte: se a mãe identificar qualquer diferença comportamental no filho, e aí não apenas na questão da superdotação e qualquer outra, é interessante procurar um especialista, né? Aí a gente entra, infelizmente, na barra, né, de existir condição para isso ou não. Mas procurar um especialista para que faça uma avaliação, porque tudo que é descoberto de maneira precoce facilita. Então, uma mãe que descobre uma condição atípica do filho, ela vai ser preparada, né? Primeiro a mãe se prepara, muda a forma como olha o filho, para que dê a melhor estrutura para o filho. Então, a ideia é essa, procurar especialistas e, se não for o caso, procurar estudos, vídeos que falem sobre o tema, porque quanto mais a pessoa for conhecendo sobre aquele tema, melhor vai ficando. Então, hoje, eu era uma mãe quando eu comecei e hoje em dia eu sou outra. Não sou especialista em nada, mas eu consigo ver meu filho com outros olhos. Então, hoje eu consigo perceber quando ele precisa de um tempo maior para uma atividade. Antes ele não queria dormir. Isso também é característica do superdotado. O cérebro está o tempo todo em funcionamento. Sim. E aí eu levava para o quarto e acabou. Tem que dormir e acabou. Hoje em dia eu já faço negociações. Eu leio um livro, faço alguma coisa. Então, assim, quando a gente vai se capacitando em determinado assunto, tudo vai ficando mais fácil. Os desafios vêm, mas a gente está com as armas para enfrentar aquele desafio. Então, pai e mãe, busca conhecimento, busca especialista, que vai ficar mais suave a vida da família e a vida dos filhos, né? Para que eles tenham uma saúde mental e um bem-estar o tempo todo. Esse é o conselho. Daiane, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Boa tarde, foi um prazer ter você aqui hoje. Ô, Deise, prazer também. A gente vai conversando que o tempo passa e a gente nem sente, né? É verdade. E assim, parabéns pela iniciativa, porque enquanto mães a gente precisa de programas que nos ajudem, né? Porque, em regra, as mães têm tripla jornada, quarta jornada. Então, quando a gente vai tendo conhecimento, algo específico para a mãe é muito bom. Então, parabéns por isso, viu? Ok, muito obrigada. Portanto, assim encerramos nosso programa Mãe Antenada. Até a próxima.